Olá, estamos iniciando o 5º módulo do curso de construção de jogos digitais. Hoje você vai aprender a construir a mecânica de um jogo que se tornou muito conhecido nos últimos tempos, que é o Angry Birds. O Angry Birds foi criado em 2009 por uma empresa finlandesa chamada Rovio e a gente pode considerar que ele é um dos grandes sucessos no mundo dos jogos nos ambientes mobile, em celulares, tablets dos últimos anos. Todas as franquias do jogo Angry Birds, só para vocês terem uma ideia, atingiram a marca de 3 bilhões de downloads desde 2009, quando o primeiro jogo foi lançado. E o Angry Birds ele tem uma mecânica que nos remete a alguns conceitos da física, que é a ideia de você lançar, né, com o estilingue o passarinho que vai atingir os alvos do outro lado, que são os porcos. E para a gente construir essa funcionalidade, a gente vai ter que relembrar, e você também vai poder mobilizar com os seus alunos, alguns conceitos de física, de cinemática e a modelagem matemática desses conceitos que a gente vai ver na metade do vídeo. Esse módulo é um pouco diferente, pois como o jogo ele é razoavelmente complexo, você vai receber uma versão pré-construída já com algumas partes do jogo programadas, como aqui os obstáculos, a forma com a qual os obstáculos vão desaparecer, alguns efeitos sonoros, e a gente vai focar na construção efetivamente do lançamento do passarinho. A gente volta a se falar na metade do vídeo, quando eu vou apresentar para vocês os conceitos matemáticos que vão ser empregados, utilizados na construção do jogo, e também no final, quando eu vou passar a tarefa que você vai desenvolver para incrementar mais ainda o jogo. Ok? Até daqui a pouco. Olá a todos, aqui quem fala é o Júlio. Hoje nós iremos ver o jogo Angry Birds. Já deixei aqui o molde então com as imagens dos personagens e alguns códigos prontos. Aqui no pássaro eu defino uma variável para gravidade, uma variável para força máxima, que eu posso puxar o pássaro do estilingue. Temos aqui a caneta, que nós queremos carimbar o trajeto do pássaro. E por fim, o envie load, que nós iremos começar a manipular. Nesse load, nós temos aqui para o pássaro ir para o estilingue, onde ele está aqui. Temos para ele apontar para frente, para ele iniciar com os olhos abertos. Uma variável importante em voo, com ela eu vou saber se o usuário soltou ou não o pássaro. Temos aqui a variável para velocidade no eixo X e no Y. Agora nós temos o espere até, mouse pressionado e tocando no mouse. O que isso significa? Se eu pressionar o mouse em cima do pássaro, ele vai começar esse código. Nele, nós temos então repita até que voo fique em 1, ou seja, enquanto eu não soltar o pássaro, esse bloco vai se repetir. Nesse bloco nós temos então para que o pássaro vá para o ponteiro, ao mesmo tempo apontando para o estilingue, para que ele fique assim. Vocês podem ver que ele fica apontando para o estilingue. Então nós temos aqui uma verificação para saber se a distância do estilingue chegou no máximo ou não. Eu defini aqui então 30 aqui em cima. Assim que eu passar dessa distância, ele vai se manter. Em seguida nós temos aqui se eu soltar o mouse. Então se eu posicionar o pássaro do jeito que eu quero, a hora que eu soltar, eu vou mudar a variável em voo para 1, para que se repita pare. Em seguida eu mudo a distância do estilingue vezes 0.25. Esse 25 é pixels da tela. E jogo tudo na variável velocidade.
Com isso, eu pego o ângulo também, para onde ele está apontado, apago tudo que estiver na tela. Nesse bloco, nós iremos inserir a movimentação dele, então. Então, se eu iniciar o jogo, o que eu deixei pronto é esse movimento do pássaro em direção ao estilingue. E quando eu soltar, é o que nós iremos fazer agora. Deixei ainda preparado aqui o estilingue, para ele calcular o tamanho que ele deve ficar. Deixei algumas imagens de vários tamanhos para o estilingue. Aqui os elementos do jogo. Coloquei uma madeira. Um ponto que vocês têm que perceber, que um truque na verdade, é que se eu não estiver tocando na cor preta, ele vai cair esse objeto. Se eu dar um zoom aqui no jogo, podem perceber que em todos os elementos existe em cima deles uma faixa preta. Então, um objeto ele fica em cima do outro a partir dessa linha. Todos os objetos têm ela. E aqui eu faço uma linha para delimitar até onde o pássaro vai. Então, se eu passar dessa linha, é o chão. Eu tenho aqui o porco. É a mesma coisa, só que quando eu tocar nele, quando o pássaro tocar nele, ele vai parar o jogo. Basicamente é isso. Uma coisa muito importante, pessoal, é que toda vez que a gente for produzir algum elemento que se mova, a gente tem que definir, então, no início do jogo, aonde ele tem que ficar. Aí, ao decorrer do jogo, ele pode se movimentar, né, da forma que a gente quiser. A gente tem que sempre definir o ponto inicial do objeto. Vamos para a parte que interessa agora. Olá a todos, aqui quem fala é o Thiago. Agora nós vamos conversar um pouco sobre como fazer a modelagem matemática do deslocamento do passarinho no jogo Angry Birds. Como nós já sabemos, a mecânica do jogo envolve que o jogador puxe o elástico do estilingue e lance o passarinho, tá certo, para frente, para que ele possa atingir os porcos. Esse tipo de movimento, lá na área de física, particularmente falando da cinemática, ele é considerado um lançamento oblíquo, ou seja, a gente tem que entender como que o passarinho vai se deslocar no plano cartesiano, que é exatamente a realidade que a gente vai ter no ambiente do Scratch. Para fazer essa modelagem, a gente precisa de um pouquinho de aritmética vetorial. Esse vetor V que aparece aqui representa a velocidade inicial de lançamento do passarinho. Essa velocidade vai depender do quanto o elástico é puxado para trás, quanta tensão é aplicada no elástico para gerar essa velocidade inicial de deslocamento. No nosso jogo, a gente usa um parâmetro mais ou menos arbitrário, né? Definido por tentativa e erro, de que a velocidade inicial corresponde a 0,25 da distância entre o passarinho e o estilingue, representando assim a força aplicada pelo elástico. Bom, considerando que esse valor arbitrário, tá, é o valor escalar da velocidade, esse valor escalar é a intensidade, vamos dizer assim, né, a intensidade da velocidade aplicada, e o vetor vai indicar a direção desse lançamento inicial. Aqui no nosso diagrama, o ângulo representado pela letra grega alfa indica o deslocamento, melhor dizendo, a inclinação entre o nosso ângulo V e o piso. Para a gente conseguir calcular como que vai ocorrer o deslocamento do passarinho nos eixos x e y, a gente precisa decompor o nosso vetor da velocidade inicial v
em dois vetores, Vx, que vai indicar a velocidade horizontal, e Vy, que vai identificar a velocidade vertical. Apesar da gente estar falando aqui em vetores, no nosso cálculo logo adiante vai ser mais importante o cálculo do valor escalar dessa velocidade no eixo x e da velocidade no eixo y em relação ao valor escalar da velocidade v. Que, como nós vamos constatar mais adiante no desenvolvimento do jogo, a gente vai ter que acrescentar esse valor da velocidade nas posições x e y do passarinho. Olhando no plano cartesiano, o nosso triângulo que representa o vetor v, o vetor vx e o vetor vy se posicionaria dessa forma e aqui representado o ângulo alfa. Só que a gente tem que observar um detalhe que já foi falado em módulos anteriores. No Scratch, o ângulo de inclinação de um sprite não é definido em relação ao eixo x, como a gente está acostumado na matemática, mas sim em relação ao eixo y, como a gente vê nesse novo diagrama. Logo, o triângulo ABC que nós temos que observar para fazer o cálculo vai ser esse que está aparecendo agora na tela. Bom, para fazer o cálculo das velocidades horizontal e vertical, a gente tem que usar um pouquinho do Teorema de Pitágoras e das relações trigonométricas no triângulo retângulo. Nós temos, pensando no vetor Vx, que o seno de alfa é igual a Vx sobre V. O que implica, agora falando em valores escalares, e por isso aqui as barrinhas indicando o módulo, o valor escalar de Vx vai ser igual ao valor escalar de V vezes o seno de alfa. Da mesma forma, o cosseno de alfa, cateto adjacente sobre hipotenusa, é Vy sobre V, o que implica que o valor escalar de Vy vai ser igual ao valor escalar de V vezes cosseno de alfa. Bom, e como nós podemos calcular o deslocamento do pássaro? Aí a gente vai ter que aplicar no nosso jogo, e também é algo que pode ser discutido com os nossos alunos, um conceito um pouco diferente para entender a cinemática. A gente tem que observar o seguinte: no nosso ambiente do Scratch, a gente não tem medidas com valores fracionários. Todas as unidades da tela são medidas em pixels. E também a gente não tem unidade fracionária de tempo, ou seja, o tempo ele não é contínuo, o tempo ele é discreto. E como nós vamos representar a passagem de tempo para atualizar a posição do nosso passarinho? A passagem de uma unidade de tempo no jogo vai corresponder a uma execução de um laço do tipo repita. Ou seja, cada vez que o laço se repetir, é como se uma unidade de tempo tivesse transcorrido. E quando passa essa unidade de tempo, nós temos que atualizar a posição x e y do passarinho, de acordo com a nossa função que define, vamos dizer assim, a função que define a atualização do espaço em função do tempo. Nós sabemos, da física, que a velocidade é a variação do espaço. Então, pensando num movimento cuja velocidade não vai variar ao longo do tempo, como é o caso do movimento no eixo x, a gente poderia definir a seguinte função. Se Sx for a função que define a posição do passarinho no eixo x no instante t, nós poderíamos escrever que, ao transcorrer mais uma unidade de tempo, ou seja, quando uma nova execução do laço repita acontece, a nova posição do passarinho seria correspondente à posição do passarinho no instante anterior mais o valor escalar da velocidade no eixo x. Por outro lado,
a gente também tem o conceito físico que a aceleração corresponde à variação da velocidade em função do tempo. E isso vai acontecer com a velocidade do passarinho no eixo y, porque nós temos que modelar que essa variação no eixo y está sujeita à aceleração da gravidade. Se nós pensarmos que a aceleração da gravidade é correspondente a um vetor g, nós temos que a velocidade no eixo y do nosso passarinho no instante t mais 1 é igual à velocidade do passarinho no eixo y no instante t mais a soma de uma vez o vetor correspondente à aceleração da gravidade. É claro que aqui nós temos que observar que à medida que a velocidade y, ou melhor dizendo, o vetor que representa a velocidade y aponta para cima, a gravidade g vai apontar para baixo. Ou seja, a cada unidade de tempo, a velocidade no eixo y, que normalmente vai fazer com que o passarinho suba, vai fazer com que ele suba cada vez menos, daí fazendo com que ele caia. É o que nós vamos ver agora a seguir no desenvolvimento do jogo. Fique agora então com a continuação da nossa programação e fique atento ao longo da programação aos conceitos que a gente discutiu nesse minuto da matemática, ok? Nós vamos manipular aqui. No momento que eu soltar o pássaro, eu quero calcular aqui a velocidade no eixo x e no y. Em seguida, eu tenho que modificar a posição dele dependendo da velocidade que nós atingirmos. Agora nós vamos calcular então a velocidade no eixo x. Vou pegar aqui a variável mude para velocidade x. Fazer a mesma coisa para eixo y. Em operadores vou utilizar aqui vezes. Novamente em variáveis, nós vamos aqui em velocidade. Em operadores novamente, vamos utilizar aqui seno e cosseno. De ângulo. Duplicar, mesma coisa para velocidade no eixo y. Só que aqui é cosseno. Com isso, já posso introduzi-lo aqui no cálculo no eixo x e y, que já está funcionando já. Vamos ver. Vou habilitar aqui para poder enxergar aqui as variáveis. Então, no momento que eu soltar o pássaro, essas variáveis vão pegar a velocidade que nós queremos. Vou colocar aqui para cima. A velocidade no eixo x vai ficar praticamente zero. Vamos tentar novamente. Então, se eu estiver apontando para cima, ele praticamente não vai se mover para frente. Vou fazer aqui nessa direção. Então, a velocidade já está ok. Para fazer a movimentação do trajeto dele, nós vamos aqui então vá para x e y. Vamos introduzir aqui no momento que nós soltarmos o mouse. Agora eu utilizo aqui o operador mais. Vou pegar aqui a posição atual do pássaro mais a velocidade que eu quero. Ponto importante. Nesse jogo, como nós utilizamos o mouse, a gente pode arrastar objetos. Então, para que isso não ocorra, aumentar a tela não tem mais essa opção. Agora o pássaro já está se deslocando, falta apenas a gravidade, que aqui está nula praticamente. É um míssil. Para fazer isso, a gente vem aqui novamente no pássaro,
nós definimos a gravidade no início, a gente tem que adicionar aqui na velocidade no eixo y essa gravidade. Vou agora esconder as variáveis. Praticamente concluído o nosso jogo. Tem momentos que ele passa o chão, né? Porque eu defini no fim do movimento dele para que quando ele tocar na faixa preta, ele comece a rolar. Bom, pessoal, então o jogo já está concluído. No momento que eu atingir o porco, o jogo vai parar, como nós queríamos. E é isso, espero que tenham gostado. Forte abraço, até a próxima. Então eu espero que você já tenha conseguido fazer o seu passarinho voar aí no seu jogo Angry Birds. Agora, nós vamos passar para você 3 tarefas que vão ajudar a tornar o jogo mais interessante e também vão te ajudar a exercitar alguns conceitos de programação e a modelagem matemática que a gente criou ao longo do módulo. A primeira tarefa tem a ver com a pontuação do nosso jogo. A gente ainda não tem um sistema de pontuação. Então, nessa primeira tarefa, você deve criar uma variável pontos, que vai armazenar quantos pontos o jogador conseguiu fazer até atingir o nosso porco. A ideia é que para cada obstáculo que for destruído pelo passarinho, quer sejam as madeiras ou os anteparos de vidro, deve ser somado 1 ponto para cada um desses artefatos que for destruído. E quando o porco for atingido pelo passarinho, deve-se somar 5 pontos. A segunda e a terceira tarefas têm a ver com um aprimoramento da modelagem do voo do passarinho. Na segunda tarefa, a gente vai imitar o funcionamento de uma das franquias do Angry Birds que se passa no espaço. A ideia é que ao pressionar uma tecla do teclado, por exemplo, a tecla P, você deve permitir que o jogador troque o fundo do cenário por um fundo que remeta a uma temática espacial. Esse arquivo vai ser disponibilizado lá no nosso ambiente virtual juntamente com os arquivos desse módulo. Quando essa substituição do cenário for feita, você deve fazer com que a aceleração da gravidade nesse novo mundo espacial seja 50% menor do que a aceleração da gravidade que nós modelamos no ambiente da Terra. Na terceira tarefa, a gente vai procurar modelar de forma um pouquinho mais realista a colisão do passarinho com os obstáculos. Da forma como o jogo está implementado hoje, o passarinho pode colidir com qualquer um dos obstáculos, inclusive com o porco, e não tem nenhuma redução da sua velocidade. Apesar dessa modelagem de forma mais completa ser mais complexa e estar fora do escopo do que a gente poderia trabalhar no ensino médio, a gente vai fazer pelo menos uma aproximação a essa modelagem do que acontece com o impacto de um objeto com outro que está sendo destruído, né? No caso, o passarinho e as madeiras. Para isso, nessa terceira tarefa, você vai fazer com que a velocidade do passarinho diminua em 40% cada vez com que ele colida com um obstáculo. A dica é que você vai precisar manipular as variáveis da velocidade horizontal e vertical que foram programadas ao longo do módulo. Então eu espero que com essas 3 tarefas você consiga entender um pouco melhor como funciona a modelagem matemática do deslocamento, do lançamento de um objeto programado dentro do Scratch. Espero também que você se divirta bastante com o jogo e aguardamos você no próximo módulo, tá? Forte abraço, até lá!